No ar, programa Divinista. Nos próximos 25 minutos, as coisas importantes da vida. Programa Divinista. Programa Divinista. Programa Divinista. Assim como a Terra sólida surgiu das energias condensadas, assim às energias retornará, mas em glórias e esplendores, carreando aqueles que se forem revelando dignos de lhe acompanhar a marcha progressiva. Esse texto foi extraído do livro Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro. Se você quiser esse livro para você, tem duas alternativas. Pode baixar gratuitamente em PDF no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Se você quiser na mídia impressa, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Vai receber na sua casa pelo correio. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Vai receber no aconchego do celular? Sim. Vamos ao tema de hoje. Transição planetária. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Divinista. É muito bom a gente estar juntinho aqui novamente, todo domingo, né? A gente está aqui companheirão de viagem, de processo evolutivo. E esse é o nosso espaço de toda semana para a gente refletir sobre as coisas importantes da vida, que é o lado espiritual da vida, né? Que é o nosso lado verdadeiro. É bom a gente lembrar que é a emanação divina, é bom lembrar que a gente tem um processo evolutivo, é bom lembrar toda semana que nós temos um objetivo, que é a nossa autocristificação, nossa autodeificação. Esse é o espaço para isso, para essa reflexão, para essas verdades divinas, tá bom? E agora o mais importante, Jorge Filho, é aplicar no dia a dia, né? Lembramos que para ter uma evolução mais rápida e segura é buscar viver de acordo com os 10 mandamentos e praticar os dons mediúnicos como Jesus o fez. Jesus é o nosso exemplo de comportamento. Pratique os dons mediúnicos de modo sadio, saudável, gratuito. Ou, no mínimo, os respeite. Queremos continuar nosso contato? Então, se você quer ganhar o Evangelho Eterno, nosso WhatsApp é 99608-4846. Temos nosso portal, onde tem toda a obra de Oswaldo Polidoro, para você baixar gratuitamente. O nosso portal é www.conhecerparatransformar.com.br. Posso dar as mídias já? Pode dar tudinho. Estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a nossa página chama-se Informes Divinos. O nosso programa aqui na Rádio Vibe Mundial é colocado também no Spotify. Procure por Programa Divinista. Tem também os livros de Oswaldo Polidoro. Procure por Divinismo, né? Eu acho que é. E as orações também. Procure por orações no Spotify. No Spotify tem, chama... Esqueci, nós falamos isso todo ano, todo domingo a gente esqueceu. Vou falar já, mas a gente já lembra já como é que tá, né? Tem as orações também. Sim. Também a gente precisa lembrar que no Conhecer para Transformar, com o título Conhecer para Transformar, tem Instagram, tem Spotify e tem YouTube. O nosso programa vai também ao ar no YouTube, a gente coloca depois no YouTube do Conhecer para Transformar, coloca no YouTube do Programa Divinista, do Informes Divinos. Quer dizer, você as não... informações estão disponíveis. Você não revê o nosso programa só se você não quiser, tá bom? Muito bem, Jorge, quem é hoje o nosso queridíssimo? Nossa, muito bom poder receber aqui hoje nosso querido amigo economista, né? Dirigente de Orações em Conjunto, Vinícius Yoshimoto. Satisfação de receber. Satisfação de estar aqui. Bom dia. Gente, nós, o Vinícius, o Jorge, uma porção de gente que vem aqui no programa, a gente está lá no sábado, todo sábado às 10 da manhã, no espaço de oração Perdizes, na rua Caeté 720? Isso. Caeté 720, 10 horas. Ontem foi muito legal que a gente... Ontem, né, tem uma mãe e uma filha que conheceu o Programa Divinista e ela acompanha a gente lá. E todo sábado ela está lá onde ela estava também. Preciso lembrar o nome, daqui a pouco eu lembro o nome. As Anitas. Oi? As Anitas. A mãe e a filha chamam Anitta? Uhum. As Anitas, elas estavam lá. Beijo. Muito gracinha, muito bem. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Vamos hoje. Tanto o Vinícius como nós estamos no YouTube com a palestra, como é que chama? EPED 2024. Então convidamos todos que queiram, né? Porque são os livros de Oswaldo Polidoro de modo bem sintético. O livro que você fez, qual foi?
Foi... Você sabe que vira e Boa mexe... Não, mas Esqueci o título. Eu esqueço o meu, então, daqui a pouco a gente lembra. Eu esqueço. Agora... Mas são várias palestras, são quase todos os livros do Oswaldo Polidoro. Tá? Agora é que eu consigo mais trazer nos planos da morte e tal. Mas eu falei do tema de hoje, que é a transição planetária. Nós já falamos, né, aqui no programa sobre esse tema. Nós tivemos 6 episódios desse... Mas assim, acho que antes da pandemia, inclusive, se eu não me engano. 2022, depois da pandemia já. Sim. 2022. Já era na pandemia? Foi 2020 a pandemia, né? Eu tô maluco. Não, acho que é. Mas tudo bem, vamos lá. Então vamos retomar. Vinícius, o momento atual, tá bom? Tá. Por que é Em que importante? termos, né? O que te fez voltar a esse tema? É sempre bom abordar, né? Porque ele diz respeito, como o Jorge disse, ao momento atual, né? A transição planetária ela já está em curso e a cada dia mais ela vai se intensificando, né? Então, é por isso, né? É sempre bom a gente relembrar, porque é um dos marcos, né, da história do nosso planeta, né? Por que a gente tem que passar por isso? Mas aí que tá. Tem aí todo um processo que trouxe a gente. Eu entendo a preocupação do Vinícius, eu achei muito legal você retomar esse tema, porque, gente, esse programa é feito a N mãos, né? Não é um programa que é feito por mim, por Jorge. É assim, a gente tem uma equipe aí que sugere temas, traz aqui, sugere textos, uma série de coisas. Então, eu entendi isso, quer dizer, nós estamos cada vez mais perto dessa transição, né? Agora a gente pergunta, é uma transição tranquila? Não é uma transição? Agora, por que a transição? Eu vou falar, mas um pouco antes, por que essa transição? Né? Por que dessa transição? Sim. A transição, como eu disse, ela é um marco normal na história de um planeta, né? Agora, como vai se dar a nossa transição da Terra, aí diz respeito a toda a nossa história, né? Que a gente sabe que vai ser uma transição mais turbulenta, né? Mais de caráter até expiatório, como o mestre diz, né? Que você falou que vai abordar mais para frente, né? Num outro episódio. Isso, a gente vai falar mais detalhadamente dos cataclismas, né? Dessas turbulências mais pra frente. No próximo episódio. Mas a gente podia fazer um histórico aqui, o que você acha? Sim, a gente pode falar um pouco sobre como a gente... E aí... Tem um folheto do mestre que chama Grande Transição, né? Que é legal porque ele é muito sintético. Ele tem só 2 páginas, né? Mas ele ele resume praticamente toda a nossa história e também sobre a transição e a próxima era, né? Então, o mestre ele começa ressaltando, né, que o mais importante é o fator moral, né? Então ele diz assim... A parte moral é totalmente proeminente quando se trata de avançar no rumo do céu interior, pois sem contar com as realizações interiores, quem galgará os reinos celestiais exteriores? Então, a gente pode olhar para a nossa história por esse viés, né? Por esse prisma da evolução da parte moral, né? E a partir daí a gente vai ter vários marcos no nosso planeta, né? Por exemplo, a vinda de Adão, né? Como está simbolizado no livro de Gênesis, que é um grupo, né, de espíritos que nós chamamos de adamitas ou aqueles advindos de Capela, né? E por que é importante, né, esse fato do ponto de vista moral do planeta? Primeiro porque esses adamitas eles estavam vindos, né, eles foram expulsos de Capela porque eles não podiam prosseguir, né, na evolução daquele planeta, eles não mereciam estar lá para os futuros ciclos, né? E ao mesmo tempo eles eram um empecilho, né, um obstáculo à evolução daquele planeta. Só que eles vieram aqui para a Terra e aqui, ao contrário, eles foram uma injeção civilizatória, né? Eles foram um impulso na evolução do nosso planeta. Então, o mestre diz assim, né, que a humanidade começou a ter primitivos cientistas, artistas, mestres, iniciados, profetas, santos, etc. Porque a ordem divina jamais perde oportunidades.
Então, é interessante só a gente contextualizar uma coisa. Nós já tínhamos aqui, então a questão primordial da nossa história e pelo processo que nós vamos passar agora, tem a ver com comportamento moral. Não tem a ver com técnica, não tem a ver com tecnologia, não tem a ver como é que essa humanidade se comporta irmão perante irmão, né? E se a gente der uma olhadinha, não está nada legal. Não tá nada bom. Mas a gente precisa dar uma contextualização no seguinte sentido. Nós já tínhamos uma humanidade, nós éramos uma humanidade aqui, autóctone, quer dizer, ou seja, uma humanidade que a sua encarnação começou no planeta, nativo do planeta. Muito simples, muito espíritos novos. E esse orbe, né, esse planeta lá da constelação de Capela, estava passando por uma fase exatamente igual a nossa, né, Vinícius? Isso, igual a nossa atual. A nossa atual agora. Isso. E tinha espíritos que não tinham como continuar lá porque não tinha uma média moral para continuar lá. A gente sempre fala assim, não tinha lá os 5,9 para continuar lá. Olha, acho que vocês vão chegar nisso, mas fica pra gente uma advertência. Quem lá atrás, não sei quantos milhares de anos, ou milhões de anos, sei lá, não tinha condição moral de ficar lá, viemos para cá, para a Terra. Quantos de nós não temos condições morais de continuar na Terra agora? Mas é verdade, é uma preocupação que a gente tem que ter. Mas eu fico meia... Não vou fazer esse terrorismo. Mas é preciso pensar. É preciso pensar, né? Como é que a gente está agindo. E aí, o que acontece? Aí vieram esses capelinos, que sabiam mais. Intelectualmente sabiam mais, né? Por isso que eles foram os cientistas, os profetas e tal. Mas, e a parte moral deles? Eu fico sempre pensando nisso, Vinícius. Eu não sei se eu penso assim, puxa, será que foi uma boa? Será que não foi uma boa? Eles eram moralmente comprometidos, né? Então, como o mestre diz aqui, né, eles perderam em posição social, digamos assim, né? Eles não puderam permanecer num planeta que já era mais tecnologicamente avançado, né? Já tinha mais progressos, e eles tiveram que vir para a Terra. Não a Terra de hoje, né? Foi a Terra de 480 mil anos atrás. Então, é uma Terra em que os corpos eram simiescos, né? Eles eram muito rudimentares, então a vida era mais difícil. Então, foi uma expiação, né? Foi uma punição eles terem vindo para cá, né? Exatamente porque eles eram moralmente comprometidos, né? Só que aí, né, depois da vinda dos adamitas, né? Mais ou menos 240 mil anos atrás, começaram as iniciações, né, que é um outro grande marco. Grande marco. E é interessante, nós fizemos, talvez esteja na hora da gente retomar. Gente, por que a gente retoma alguns temas? É a mesma coisa quando a gente lê um livro, né? A gente lê um livro lá com... eu estou com 72, então eu não vou falar com 20. Mas a gente lê lá com 30. Daqui a pouco você lê com 50, você lê com 70... parece que é um livro novo. E a gente já fez aqui todos os iniciados, e se eu não me engano foi o próprio Vinícius que fez. Eu não tenho certeza. Fez alguns, né? A gente passou por 2 iniciados, talvez até precise dar uma retomada, só para que a gente, como humanidade, refaça essa conexão com a nossa história, né? Perdão, o que a gente chama aqui de os grandes iniciados são os mestres que vieram preparando o caminho de Jesus por séculos. Rama, Krishna, Hermes, Orfeu, Pitágoras. É que nós, humanidade, criamos grupinhos, criamos religiões. Mas todos os grandes mestres vieram para preparar, né, o caminho para Jesus. Então, e é importante que a gente retome isso. Nós não chegamos no Evangelho Eterno assim, de chofre, de nada. Não chegamos nesses conhecimentos do nada. E aí você estava falando que chegou a hora aí das iniciações. Inclusive eu vou ler, porque é um parágrafo muito sintético e que realmente resume, né, todo esse período. O mestre diz assim: de quando em quando, no curso dos milênios, o Cristo terrestre envia seus diletos arautos, e a humanidade conheceu uma dezena de grandes iniciados, de reveladores da verdade, preparando a sementeira por vindoura, onde o próprio Cristo deveria, encarnado, deixar as marcas da divina modelagem, da sagrada finalidade. Ei-lo que surge, que mergulha na carne e que tem as legiões de anjos subindo e descendo sobre ele. Ei-lo que generaliza a revelação,
o intercâmbio entre os dois planos da vida, eis o Pentecostes. Pois é, então aí ele fez um bom resumo até Jesus. Eu acho que vamos falar daqui a pouco sobre o que deu errado, né? Se todos os mestres do passado vierem ensinar, se Jesus veio dar o exemplo de comportamento, devia ser uma maravilha hoje. Todo mundo fazendo coisas saudáveis e sadias. Então, mas a questão, então, a gente tem que perguntar um pouquinho antes, né? Se vieram tantos mestres assim, né? Rama, Krishna, Hermes, Pitágoras, que a gente já tomou aqui, já conversou aqui, todos praticamente falando a mesma coisa, um pouquinho diferente, uma linguagem diferente, uma história diferente, nomes diferentes para as mesmas leis divinas, dão nomes diferentes. Por que precisa ouvir tantos? Existe um programa divino de informes, né? Mas não bastava vir um? Então, Muito tempo. O que aconteceu que precisa ouvir tantos? é claro, a essência é a mesma, né? Só que é sempre de uma forma um pouco mais detalhada, né? Uma forma um pouco mais elaborada. Isso foi se construindo, né? Até formar uma massa crítica, né? E preparar a vinda de Jesus, né? Eu penso quando falo das iniciações, como se fosse uma escola. Vem no primeiro ano, você aprende. Sim. Depois você aprende um pouquinho mais no segundo. E ainda é ano, primeiro ano, segundo ano? Não sei, vamos lá. Aprende um pouco mais. Rever o anterior e dar um passo à frente. Né? Então, mas eu acho que tem um passo atrás aí que a gente dá. É que, se fosse assim, eu sempre vou construindo, estaria legal. A evolução moral seria exponencial, né? Não, então, mas o que acontece? Vem o grande mestre, coloca lá os conceitos fundamentais. E o que a gente faz, Vinícius, quando ele vai embora? Ah, sim, daí sempre há uma corrupção, né? Esse foi o padrão da história da nossa humanidade. Só que, mesmo com essa corrupção, né? A gente lembra que a ordem de profetas de Israel, né? Os nazireus ou essênios, eles tinham amalgamado, né? Na sua ordem, todo o conhecimento foi transmitido na Ásia, né, por meio do patriarca Enoque, que trouxe. Então, toda a cultura védica que lá tinha, ele trouxe aqui para o Ocidente. E aí, nessa ordem, ainda se juntaram aqueles formados no hermetismo, né, do Egito, pitagóricos também. Então, tudo aquilo que foi sendo transmitido ao longo da humanidade, de alguma forma, chegou até esses nazireus e estava disponível para João Batista, Jesus e os apóstolos quando eles precisaram, né, para ter a sua missão messiânica, né? Então, realmente... Fala. Não, só olhei para você. Realmente foi um trabalho de construção no planeta muito difícil, porque foi fazer... Sabe aquela história? Eu faço de dia e desfaço à noite, né? E porque senão realmente teria sido um crescente de informações. Mas sempre tinha que resgatar alguma coisa para crescer um pouquinho. Resgatar uma coisa para crescer um pouquinho. Mas... chegou até Jesus, graças a Deus. Precisava desse caminho pavimentado até Jesus. Mas não foi uma coisa complicada. Aliás, foi uma coisa complicada para o planeta. Mas você queria continuar? E aí, quando o caminho, né, como você disse, estava pavimentado, e aí veio Jesus, né, para coroar todo esse trabalho, né, de mais de 240 mil anos, deixando aqui, né, aquela mesma lei moral, né, o código de conduta que sempre foi o cerne, né, de todas as iniciações, só que agora de maneira viva, né, prática, exemplificada, né, não apenas por palavras, mas por ações, pelo próprio exemplo de vida que Jesus teve, né. E a gente gosta sempre essa série The Chosen, porque ele coloca alguns ensinamentos de Jesus que ele dá sem uma palavra, né? E um deles é, assim, Jesus ele está curando lá, ele está curando as pessoas, ajudando, atendendo por mais de 6, 8 horas ao longo do dia, e ele chega, os apóstolos estão discutindo por algo comezinho, né, pequeno, né? E aí eles veem Jesus andando, e aí ele simplesmente senta, né? E aí Maria vem e lava seus pés, e ele vai dormir, né? Ele não diz nada, só que os apóstolos se calam. Né? Bastou ver aquilo, eles veem como aquilo era pequeno, né? Que eles estavam falando. Mas é interessante o Vinícius lembrar isso. A gente
pensa assim, se eu tivesse vivido na época de Jesus, se eu tivesse vivido na época de Rama, de Krishna. Gente, nós não somos diferentes. Ok, claro, vamos supor, da época de Jesus para hoje, vamos acreditar que cada um de nós evoluiu um pouco. Vamos acreditar, o que não é nada certo. Vamos acreditar que a gente entrou um pouquinho de conhecimento. Mas você me lembrou lá, eu vou contando essa história, como realmente eles eram danados, porque eles brigavam entre si, eles tinham ciúmes, eu vou sentar do lado dele, não, eu que vou. Aí a mãe, Jesus, dá para quando você for lá para o céu, levar o meu, pôr um lugarzinho, essa que eu vou chamar, um lugarzinho bem pertinho do você para o meu filho, né? Então, umas coisas assim. A gente não é diferente, né? A gente não é diferente. Se Jesus estivesse aqui hoje, crucificar não ia crucificar. Não sei. Não, crucificar não, crucificar não, porque não pode hoje em dia, né? Seria condenado de alguma forma, não sei. Mas eu acho que é bom a gente pensar sobre isso. Como é que eu reagiria se eu tivesse diante hoje de um grande mestre, que eu tivesse certeza que é um grande mestre? Tem isso também, porque ele falou, falsos profetas se levantarão, né? Mas eu queria lembrar também, Vinícius, que lembra que você falou aí no texto, que, acho que falou, ou então falar, mas que eles vieram, esses capelinos vieram a ser os cientistas, os profetas, você falou. Sim. Então, muitos desses, a gente vai chutar, a gente não tem como saber, mas Enoque, esse pessoal, é bem provável. Assim, o mestre diz, inclusive, não me foge agora o nome do folheto, mas ele diz que o povo hebreu basicamente são os adamitas, né? Né? Então, eu não sei as outras iniciações, mas pelo menos essa do profetismo hebreu e tal, ela foi muito fundada, né? Isso me deu um gancho agora. Citou o folheto de Oswaldo Polidoro. Polidoro escreveu vários livros. E não contente, né? Escreveu milhares de panfletos, tá? Isso, todos eles, ou a maioria deles, estão disponíveis para download gratuito no site www.divinismo.org. E os livros de Oswaldo Polidoro? E está no portal. Está no portal já? Está no portal. Eu não encontrei, mas está no portal. O nosso seguidor vai. Mas o que acontece? Se você encontrar, avisa a gente. Não, tá no portal. Está no portal. Eu não encontrei porque a gente ainda tem dificuldade com as mídias, né? E os livros todos estão lá, tá? www.conhecertransformar.com.br. Se você, como eu, gosta de ter no papel o livro, mande para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Você vai receber na sua casa pelo correio. Nosso WhatsApp é Cordiária 11, né? São Paulo, 99608-4846. Mas você sabe que faz todo sentido isso que você falou, do povo hebreu ser essencialmente os capelinos, porque, vieram por questões de não poder continuar na evolução daquele planeta, com seus problemas, não compete a nós apontar o dedo. Sim. Mas, de um jeito ou de outro, tinham no íntimo um conhecimento doutrinário maior. Tinha. Sim. A questão é que não era praticado lá no outro planeta, mas era maior. Sim. E não é à toa que o monismo, mas principalmente o monoteísmo, essa ideia do profetismo, essa ideia de uma lei moral e da vinda de Jesus, veio pelo povo hebreu. Sim. Né? E fora isso também, né, tem o outro fator, né, que está presente em todas as iniciações, que são os dons, né? E os adamitas, como o mestre José Cristo, também eram os profetas, né? E então todas essas iniciações tinham esse mesmo veículo, né? Que hoje nós chamamos de mediunidades, né? Mas que já foram chamados de profetismo, pitonismo, sibilismo, muitos nomes, né? Na nossa história. Teofanismo. Teofanismo. E que na Bíblia judaico-cristã, judaico-cristã é dons do Espírito Santo. Sim. Consolador. Sim. E aí esse outro fator, né, também Jesus vem para, digamos assim, sedimentar, né, consolidar no planeta no dia de Pentecostes, né? Então, que ele generaliza, né, ele faculta o acesso a esses dons que antes eram praticados só em locais fechados, né, com acesso de poucos, que levem, né, o cultivo desses dons até os confins da terra, né?
E aí a gente tem o testemunho desse trabalho, que são o livro de Atos, né? E as epístolas. Todas aquelas cidades, né? Tessalônia, Coríntios. Romanos, né? Coríntios, todas essas cidades são cidades que os apóstolos tiveram que ir andando, né? Para levar o cultivo das mediunidades. De né? sandalinha, pezinho na poeira, vale a pena o pessoal ler. Eu quero só lembrar uma coisinha rapidinho antes de passar para o segundo bloco. Tem um livro, Isla de Capela, que tem uma passagem em que o autor descreve quando Jesus recebe aqui essa leva de capelinos, que um dia um espírito crucificado do outro planeta vai receber a gente, recebe aqui esses degredados e ele promete a sua vinda. É de chorar. Eu tenho quase certeza que eu fui expulsa, porque eu chorei nessa passagem, Vinícius. Chorei pra caramba. Então vale a pena você ler esse livro. O Isla de Capela, do Edgar Armon. A gente volta já para o segundo bloco do nosso programa. Já? Jazinho, rapidinho. Toma uma aguinha, um cafezinho e volta aqui, tá bom?